Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o Cleudio Bueno, que faz o xamanismo crístico na Pax. Ele que é arquiteto, discípulo da grande Trindade Branca Universal, xamã crístico e palestrante, meu companheiro há 30 anos. Hoje vai estar falando sobre os Reis Magos, já que hoje, dia 6, é dia de Reis, né? Então, vamos dar boas-vindas ao Bueno, para que ele possa estar conosco falando sobre a energia dos Reis Magos. Vamos dar boas-vindas ao começar a nossa celebração e a nossa oração a esses excelsos seres que guiaram a energia da humanidade e guiam até hoje, né? Na força do bem-amado Mestre Jesus. Ei, Bueno, tudo bem? Tudo bem, Carmen? Como está? Tudo em ordem? Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos Chovendo lá. muito aí? Agora parou, graças a Deus. Então, tá bom. Então, como sempre, vamos fazer primeiro a oração, né, para o Arcanjo Miguel e Tá. depois a gente começa a desenvolver o tema. Então, vou pedir para todos aqueles que estão nos ouvindo agora para que fechem os seus olhos e entrem em sintonia com o seu coração, para que assim essa prece e essas energias do Arcanjo Miguel sejam mais presentes em nossas vidas, na vida das pessoas que nós amamos e naqueles que estão na nossa volta. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos, afastando de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às nossas falhas, e que o nosso coração esteja sempre ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o nosso anteparo das nossas más qualificações do ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade e da vossa alma e também da nossa. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Pois bem, hoje é dia dos Reis Magos. Veja bem o que eu disse. Reis Magos. Eu não disse nem que era três e nem que eles eram, vamos dizer assim, donos de uma situação aonde estavam presentes as características para aquele momento que nós chamamos de Natal, né? Eles fazem parte daquilo que todos nós conhecemos como Epifania. Epifania é uma palavra grega que significa manifestação, ou seja, é o primeiro ato, então, de manifestação do Mestre Jesus na Terra. É o seu nascimento, é o Natal. Ou dos três magos. Como que ela surgiu? Da onde que ela veio? Se bem que a maioria das escrituras do Novo Testamento, e é citado apenas uma única vez no seu primeiro livro, que é Mateus,
né? No capítulo 2, dos versículos 1 ao 16. Eu gostaria muito de ler isso para que todos nós pudéssemos ter claramente o que vem a ser, na verdade, aquilo que nós chamamos o Dia dos Reis Magos. Veja bem, Mateus 2, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, capítulo 2, dos versículos 1 ao 16. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: aonde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes e sacerdotes do seu povo e os mestres da lei, perguntou-lhes aonde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor em meio às principais cidades de Judá, pois te vi e virá ali o líder, que como pastor conduzirá Israel ao meu povo. Então Herodes chamou os magos e secretamente informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino, e logo que encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto do Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou no lugar aonde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por um outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá, até que diga a vocês, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e durante a noite partiram para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Muito bem. Eu li, então, os versículos que vai de 1 a 16, que é o único, vamos dizer assim, escrito que nós temos no Novo Testamento a respeito da Epifania. Ali não fala que é na noite de Natal, ali não fala exatamente do que era essa estrela,
E ali não fala exatamente de quando foi que eles chegaram. Bom, vamos começar pela estrela. Que estrela era essa que os magos estavam seguindo? Como que uma estrela que geralmente nasce do leste e caminha para o oeste estava indo para o oriente, que é o sentido inverso? As estrelas geralmente fazem o sentido contrário. Elas vêm do oriente para o oeste. Né? Assim também é o Sol. Né? Ela nasce no leste, oriente, e caminha para o seu pôr do sol no oeste. Bom, poderia ser um cometa, mas ficaria tanto tempo assim no céu, a olho nu, aonde ninguém viu, só os magos estavam vendo, estavam acompanhando? Poderia ser Júpiter. Será que a estrela de Júpiter caminha durante um percurso aproximadamente tão curto, a uma distância aonde pudesse levar os magos para Jerusalém e para Belém? Seria Marte? Seria uma conjunção planetária entre vários planetas, aonde a luz ficou mais forte? Seria uma nave que estava acompanhando todo o processo e essa nave estava sendo perseguida pelos magos? Bom, isso é uma coisa que a gente vai ver durante aquilo que a gente for falando aqui. Mas da onde eles vieram? Pois aqui, do versículo 1 ao 16, não foi dito da onde eles vieram. Da onde apareceram os magos? Como eles foram plantados nessa história, sem mais e sem menos? Quando eles chegaram? Chegaram no dia do nascimento? Chegaram um mês após? Quando que chegaram, na verdade? Esse dado também nós não temos. E, na verdade, quem eles eram? Então, como diria o Jack, vamos por partes. Durante todos esses anos, a verdade, essa pequena história, ela foi traduzida para nós através do presépio que nós montamos na nossa árvore de Natal durante o período natalício, aonde geralmente tem o menino José, tem a sua mãe Maria, tem o seu pai José, tem alguns animaizinhos. Pelo que nós sabemos das escrituras, ele deve ter nascido numa manjedoura ou num estábulo, eu estou pondo entre aspas, e ali geralmente nós colocamos aquilo que nós chamamos de 3 reis magos. Nós colocamos ali os 3, junto do nosso presépio. E fazemos ali debaixo da árvore uma menção à data natalícia do Mestre Jesus. Durante todos esses anos, e vou dizer milênios, isso, na verdade, foi transformado em mitos, foi transformado em lendas e foi transformado em folclore. Mas será que isso, na verdade, é só isso? E isso que eu acabei de ler do primeiro livro do Novo Testamento, que é do 2º capítulo, dos versículos 1 ao 16, ou tem mais algumas coisas que nós desconhecemos a partir da vinda dos magos? Nós chamamos eles, e eu fiz questão de que o título fosse esse, você várias vezes quis mudar o título, que fossem os 3 magos. Porque nem sabemos direito se eles eram reis de fato ou não.
mas nós os consideramos reis pelo fato que eles estavam na presença do Rei dos Reis, que era, na verdade, o menino Jesus, o Cristo. Os três magos, ou os três reis magos, como nós chamamos, e hoje os festejamos no dia de hoje, eles têm, na verdade, características próprias de quem são, o que fizeram e como eles podem trabalhar toda essa história até os dias de hoje, porque é o que nos interessa. Sim. Não nos interessa a parte histórica apenas. Interessa como isso possa influir na nossa vida e no dia de hoje e durante todo o ano. Isso nos interessa. Bom, então vamos pegar eles agora como magos. O que eram os magos na época antiga? Os magos eram aquelas pessoas que, na verdade, eram sábias. A tradução de mago eram pessoas sábias. Eram os astrólogos, eram os estudiosos das escrituras, eram os buscadores da verdade, eram os antigos alquimistas, eram os versados nas coisas ocultas. Portanto, eles eram, na verdade, as dúvidas daquilo que hoje nós somos em relação à verdade que ainda nós não sabemos e que procuramos. Eram, na verdade, também buscadores da verdade. Mas tinham conhecimento das escrituras antigas e de tudo aquilo que havia sido dito milênios e milênios atrás pela história. E estavam acompanhando exatamente o nascimento daquele que era o Salvador, aquele que vinha salvar a humanidade. Esses sacerdotes, na verdade, eram de antigas ordens secretas que haviam na humanidade naquele momento do nascimento de Jesus. E eles acreditavam também na palavra de Deus, daquele Deus único, daquele Deus invisível, que também cuidava de um determinado povo. Eles eram estudiosos de todas as religiões, mas dessa também. E essa religião, na verdade, ela tinha um predomínio exato a respeito daquilo que se tinha como verdade numa condição aonde ninguém sabia o que era ou deixava de ser verdade. E isso era basicamente colocado numa filosofia, numa ordem que estudavam todas as religiões, que pertenciam a todos os dogmas da época, que se chamava zoroastrianos. Então, eles estudavam os zoroastrismos, que era uma religião da época, que englobavam todas as teorias, todas as religiões, toda a parte oculta, alquímica, esotérica e espiritualista daquela época. Nós temos claramente e sabemos que aquela estrela hoje e que eles estavam acompanhando e que no momento que a estrela parou, indicava e sinalizava o lugar exato da onde estaria o menino Salvador, o Jesus, o Cristo, em função de um foco de luz que, na verdade, estava ainda a caminho, não era a posição exata que aquele foco de luz deveria estar, no exato nascimento do menino Jesus,
do qual nós chamamos de presença divina, eu sou. Na verdade, aquele era o foco de luz da presença eu sou. Na medida exata que aquele foco de luz se encontrou no exato momento do nascimento e aquela luz parou, ela foi automaticamente inserida no corpo do menino Jesus e ali, então, ela foca e se estabelece através do seu nascimento. Naquela hora, os magos têm a certeza de aquele é o lugar exato de onde o menino está e chegam até aquele lugar. Não exatamente no momento do seu nascimento, mas sabiam exatamente aonde a estrela tinha pairado e qual era o foco do lugar e a localização exata da onde eles deveriam estar. E isso é dito aqui no Novo Testamento, que quando eles chegam na casa, ali diz casa, aí pode ter um problema de tradução, mas quando eles chegam na casa, Maria está com o menino Jesus nas mãos. Então não foi bem na hora do nascimento. E chegam com os seus presentes. Eu não vou discorrer sobre os presentes em si e o seu significado, a menos que eu tenha tempo para fazer sobre isso, porque cada um dos presentes também tem o seu significado. Então, o primeiro entrega ouro, o segundo entrega incenso, que na verdade é o olíbano, e o terceiro entrega mirra. Mas esses são presentes, mas ali também fala em tesouros. Ali também fala em tesouros. E nós devemos ir buscar qual é o significado desses tesouros. Porque, na verdade, são três. Algumas escrituras dizem até que são 5, 7, e tem outras que dizem que são 12 que visitaram o Mestre Jesus. Mas se nós pegarmos a simbologia do 3, os 3 magos, para nós tem um significado tão grande que mostra que tudo aquilo que estava acontecendo nada mais era do que um ritual de formação da própria energia que o Mestre Jesus, ou o menino Jesus, ali no seu nascimento, necessitaria para a sua vida. Uhum. E cada um, além desses presentes que levaram, também levou um tesouro. E aí nós podemos dizer que é o mistério da Santíssima Trindade, ou o mistério que nós todos sabemos hoje, do qual foi descortinado para nós também, o mistério da chama trina, que todos nós temos no nosso peito e levamos como uma chama eternamente da nossa criação. Ali eles deram ao menino Jesus a fé, a sabedoria com a esperança e a caridade com a humildade. Cada um deu, através do seu corpo causal, que carrega cada um de nós, o seu tesouro na medida que eles estiveram na frente do menino Jesus. Ali, na verdade, foi usado a sua luz de cada um dos magos
E cada um trabalhou durante até aquele momento das suas vidas e colocou à disposição do menino Jesus, queria utilizar isso durante todo o seu ministério, a sua infância, a sua juventude e o seu aprendizado até o momento da sua paixão. Ali, na verdade, estava sendo preparado o verdadeiro corpo do santo ser crístico do menino Jesus, que seria Jesus, o Cristo, mais à frente. Nós temos aí, por base, que lembrarmos, que até agora não disse o nome dos magos, dos 3 magos, que, na verdade, eram mestres na sua preparação, iniciados como eram, daquilo que vieram fazer na Terra. Assim como Mãe Maria, através de Maria, através da sua energia feminina, José, como mestre encarnado de Saint Germain, e o próprio menino Jesus, o filho do Criador. É evidente que teria que ser cercado ali de uma envergadura maior a respeito do que estava acontecendo ritualisticamente naquela epifania, naquela manifestação daquele nascimento. Então nós temos ali o primeiro mago, que era Melquior. Ele era considerado um rei da Pérsia. Ele foi considerado, através das lendas, dos mitos e dos folclores e dos estudos posteriores, que seria um rei da Pérsia. Ele trouxe, então, o ouro. Ele trouxe, então, a fé. Ele trouxe, então, o Pai. Ele trouxe o Pai, o raio azul, a iniciação do corpo causal do raio azul. O segundo é Baltazar. Baltazar, através das mesmas lendas, dos mesmos mitos e do folclore, estudado após as realizações da presença dos 3 magos, ele foi considerado um rei da Arábia. E ele trouxe o incenso, que era o Líbano. O incenso, ele propaga a energia da inspiração, da busca, daquilo que está no invisível. O que está no invisível geralmente é colocado como sabedoria, a busca daquilo que se não tem, é a busca da verdade absoluta, não a relativa. É a busca da verdade absoluta, aquela que pertence ao Criador. E a todos nós, quando a encontramos, ela é única. Ela não é dividida em partes e nem esfaceladas. Ela não é relativa, ela é absoluta. Ela é una. Quando nós adquirimos, ela, na verdade, se transforma num produto da nossa iluminação. E o terceiro era Gaspar. Dentro dos mesmos mitos, das mesmas lendas, do mesmo folclore, estudado posteriormente à Epifania e à manifestação, depois de vários séculos, ele era um dos reis da Índia. Da Índia. Porque a Índia, então, ela não existia como nação. Ela era dividida em várias partes, já que ela foi ocupada por muitos anos através dos mongóis. Sim. E um desses impérios era Gaspar. E Gaspar aí, ele vem como sendo
de Jiaoku. Muitas pessoas o conhecem como o tibetano. Sim. E ele entrega a mirra. Bom, alguma coisa aí não está batendo. Porque todos nós sabemos que o tibetano de Jiaoku e Kutumi fazem parte do mesmo raio. Do raio dourado. Eles fazem parte do raio dourado. Aliás, de Jiaoku, né? Ele é vamos dizer assim, o primeiro assistente de Kutumi nessa linha, né? E Kutumi hoje nós sabemos que ele é um dos instrutores do mundo. Sim. É um dos instrutores planetários. Junto com quem? Mestre Jesus Sananda. Sim. Bom, então aqui a gente tem que parar um pouquinho. Aqui nós vamos ter que parar um pouquinho. Porque nós temos que entender o que cada um foi fazer nessa trilogia que representava a chamatrina. E todos nós sabemos que a chamatrina é representada, né, pelo pai, pelo filho e pela mãe. Ou a energia feminina, o Espírito Santo. Mas ali, na verdade, nós tínhamos o pai, o filho 2 vezes. Qual era a presença do Espírito Santo? Isso só veio a dar uma clareada nas informações que a gente tem através de leituras. Eu não sei quantos estudo e acompanho. A Pérolas de Sabedoria, no volume 23, número 1, que foi uma dispensação do mestre Elmória, que esteve e fazia parte de um dos magos, como Melchior, em 6 de janeiro de 1980. E que, se tiver tempo, eu faço essa leitura, vamos dizer assim, desse descortinamento da onde ficou mais ou menos esse laço. Porque na espiritualidade não existe nó. O máximo que você tem é um laço, né? Que quando você puxa uma das pontas, ele se desfaz e o encanto todo aparece na sua frente. Nós temos aqui, na verdade, já a presença, vamos dizer assim, do iniciador do novo tempo, entre Melchior, que era Elmória, entre Baltazar, que era Kutumi, e de Jiaoku, que era Gaspar, ou tibetano, como queira alguns, que fazia parte de uma trilogia que o próprio menino Jesus já era integrante. Então, o que nós temos? Nós temos a presença divina, nós temos o santo ser crístico e nós temos o ser. Mas tudo em uma única figura, que era o menino Jesus. Ele só foi referendado pelos 3 naquilo que ele representava, que era o Filho. Ele, na verdade, fazia parte da Trindade como ser, embora sendo menino ou tendo apenas alguns dias de nascimento. Ele representava ali aquilo
que os outros foram se reportar a ele. Ele, na verdade, era o santo ser crístico. Ele era a manifestação dos outros que foram até ele. A necessidade ali da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi dado pela família sagrada. Sim. Aonde o pai era José e a mãe era o Espírito Santo. E ele era e continua sendo o Filho. O Filho, Mestre Jesus. O Filho. Os outros que apareceram magos só tinham a mesma aspiração que ele já possuía. Foram apenas reforçar, através do seu corpo causal, aquilo que ele necessitava para a sua missão. Sim. A presença do Pai e tudo aquilo que o Filho necessitava que os outros dois já tinham. Cutumi, através de Baltazar, e Gaspar, através do tibetano ou de Jalgu. Aceleraram aquilo que ele já portava, dando mais força e mais poder. Só mais tarde, através de um processo onde isso já tinha sido firmado, constituído, enraizado, através de João Batista e no batismo do Mestre Jesus, ele recebe a presença crística. Ele recebe, então, o último facho de luz que ele precisava para completar a sua missão aqui na Terra. Então, ele se transporta de Jesus para Jesus, vírgula, o Cristo, Sim. através do batismo de João Batista, onde a simbologia de uma pomba é dada como a presença crística ao Filho do Criador. Bom, então nós temos aí descortinado uma ritualística do que significa o Dia dos Reis Magos, ou dos Três Magos. Vai depender muito de como a pessoa estudou, de como a pessoa entendeu, ou ela teve a sua formação religiosa durante todos esses anos. Visto que nas Escrituras, no Novo Testamento, jamais foram chamados de reis, sempre foram chamados de magos. E eles que contaram para Herodes, porque era o rei da Judéia naquela época, que o menino ia nascer e que seria rei dos reis, que até então, naquele momento, não se tinha claro sequer o nascimento daquele que seria o Salvador da humanidade. Então, aqui nós temos agora claro de que aquela estrela, na verdade, ela não saía do Oriente porque ela não caminhava do Oriente para o Oeste. Ela caminhava do Oriente para o Norte. Era uma estrela que caminhava para o Norte. E aí a natureza do Norte fica clara demais para a gente que é teosófico, a presença da fraternidade branca maciçamente na Epifania, como sendo uma manifestação ritualística no nascimento do Mestre e do menino Jesus, para que ele tivesse não só os ingredientes que fossem necessários para aquele momento da sua vida, mas que ele também recebesse os tesouros do corpo causal
de cada um daqueles magos que se apresentaram e que cada um veio de uma localidade diferente, se encontraram num dado momento, porque tinham a sabedoria de interpretar o momento e aquilo que estava no céu. Tinham uma capacidade de observação astronômica e astrológica diferentemente das outras pessoas que existiam naquele momento. Bom, se a gente tiver um pouquinho de tempo ainda, eu acho que tem, não, Carmen? 20 minutos. 20 minutos? A gente poderia falar um pouquinho a respeito de cada um dos presentes, né? Porque os tesouros, na verdade, eles estavam do ponto de vista nosso, invisível. Eles estavam tudo no corpo causal e justamente da presença divina. Eu sou de cada um dos magos que se apresentaram ali naquela visita. Não talvez no nascimento, mas na visita. O ouro, na verdade, é um metal que ele transcende ao tempo. Ele é tão valioso que não importa se ele vem de lá, dos primórdios, ou se ele é de hoje, o valor dele se constitui sempre presente e atual no momento que você o porta. Mas naquele momento, talvez o ouro fosse importante até para a própria fuga, que é dito também ali no Novo Testamento, ali no primeiro livro, no capítulo 2, dos versículos 1 a 16 de Mateus, que eles saem imediatamente depois do sonho que José teve, quando o anjo falou que o menino corria perigo e que eles deviam ir para o Egito. Como eles iam atravessar todo esse período de viagem e todo esse período que eles ficaram no Egito sem ter os recursos necessários? Talvez o ouro já era uma providência divina daquilo que realmente eles fossem necessitar. E, de fato, necessitaram. O ouro também é visto como um reconhecimento de um papel sacerdotal que existe em todo o processo ritualístico ou de manifestação da espiritualidade. Ele sempre esteve presente. Né? Veja que nós, quando viajamos, sempre trouxemos candelabros, trouxemos peças ordenadas, sempre douradas, para que tivessem nos nossos altares e que fossem símbolos de todo o trabalho espiritual que estava sendo ofertado. O ouro, ele significa prontamente o respeito à espiritualidade e os planos superiores de luz. O ouro também pode ser visto aí, na questão do menino Jesus, como uma apresentação daqueles magos ao menino Jesus, como sendo uma questão de fidelidade e de crença do papel do menino Jesus em todo o seu processo que ele ia enfrentar durante os seus 33 anos de vida. Como quem diz, nós o reconhecemos como sendo aquele que restabelecerá a salvaguarda da humanidade nas suas falhas e nas suas quedas. O ouro simboliza sempre a riqueza do renascimento de alguma coisa pura, de alguma coisa que é intocável. Porque todos os outros metais são inferiores e têm uma porcentagem de impureza, menos o ouro, aquilo que o menino Jesus representava para eles, como sendo a pureza máxima. O ouro, então, simbolizava para eles aquilo.
Aí vem o incenso. O incenso, na verdade, que era o olíbano, era uma resina que, na verdade, tinha um perfume. E esse perfume, ele recende a sua natureza também ao tempo. Ele sempre está perfumado. Não é um incenso fácil de achar. Também tem mais essa. Quando algumas escrituras, algumas lendas, alguns folclores falam em incenso, fala de modo geral. Mas quando a gente vai no Líbano, aí a coisa se transforma na delicadeza. Ela é usada única e exclusivamente em orações. Ela é única e exclusivamente usada em orações, porque ela não perde o seu perfume. Então eu não posso usá-la simplesmente para perfumar o ambiente, como um sprayzinho de bom ar, que eu aplico numa sala, ou aplico num banheiro, ou aplico numa dependência da casa, para ela ficar perfumada. Ela tem um significado. Ela existe um real significado para ser usado. Ela é apresentada ali pelos magos, e ali o presente é de todos, não é de um só que cada um leva, porque cada um traz o seu significado daquilo que é representado para o Filho de Deus como sendo uma divindade que vai necessitar daquele instrumento quando falar com a divindade maior, com o Criador e com o seu Pai. Existem esses momentos na vida do menino, do jovem e do Mestre Jesus adulto, quando ele quer ficar só. Seja os 40 dias no deserto, seja os 40 dias em jejum, ou seja os momentos em que ele tem que ficar ele e o Pai. Os magos sabiam que ele necessitaria desse tempo e que necessitaria do incenso para isso. E o incenso para isso era o Líbano. E, por fim, mirra. E aí, mirra, ela vem também do reino vegetal. Assim como o Líbano, a mirra vem do reino vegetal. E ele é usado durante o embalsamamento. Gozado que isso é dado ali, praticamente, dias após o nascimento do menino Jesus. Que presente é esse e que nós podemos dizer e não desqualificá-lo como sendo um presente que foi dado, talvez pensando no fim, mas talvez foi pensado num futuro sacrifício que aquele ser teria que fazer em prol de toda a humanidade. E como tudo na criação tem começo, meio e fim, aquela criança, embora divina, mas aqui, em corpo, teria também o seu fim. E teria, assim, cumprido a missão que veio fazer. Sim. Como último ato, como último presente, a mirra serviria como serviu. Foi o embalsamamento de Jesus quando ficou no sepulcro. E como era a tradição dos judeus na época de Jesus. Os presentes todos também eram cercados de simbologia. Assim como os tesouros do corpo causal incidiu sobre aquela pequena criança, reforçando, dando força e magnetismo naquilo que a criança precisava para o seu sacerdócio, ele também recebeu os presentes necessários, os instrumentos necessários que ele precisaria nesse desenvolvimento.
Carmen, eu não sei se eu tenho chance e disponibilidade para a gente estar falando a respeito da dispensação, né, ou da mensagem do El Moria em 1980, porque, na verdade, são 5 páginas. E eu acredito que a gente não tenha... Embora eu possa ler isso muito rápido, porque muitas das coisas também ele coloca como sendo pérolas, como se fossem versos. Então, não são longos essas páginas. Essas páginas elas não são longas. Mas seria interessante que todos que querem conhecer melhor a história daquele momento da visita dos magos ao Mestre Jesus, ali, após o seu nascimento, tivesse a profundidade do que foi aquele momento da Epifania. Porque tudo na fraternidade branca tem um significado, eu não vou dizer que seja obscuro, mas é que é um culto. E se a gente não estuda isso, a gente fica com a sensação da informação e do conhecimento, vamos dizer assim, da fé cristã, que foi nos ensinado e que todos nós pusemos o pé como sendo o início da nossa jornada espiritual. Porque tudo que nós conhecemos a respeito desse assunto vem daí, vem da religiosidade cristã, que nos é passada através do Novo Testamento, né? Que é o primeiro livro ali, Mateus, no capítulo 2, desses versículos 1 a 16. Né? Não é um dia que a igreja considera, vamos dizer assim, entre aspas, santo, não é um dia de feriado, mas que o seu significado é tão grande o quanto o próprio dia de Natal, que a gente comemora dia 25. Né? Porque é um ritual tão extraordinário da presença divina, eu sou, da figura do Santo Ser Crístico, que é ele próprio encarnado, né? Porque em todas as escrituras dizem, né? Ninguém chega ao Pai senão através de mim. Sim. Você não chega à divina presença, eu sou, senão através do Santo Ser Crístico, que é o próprio Mestre, ele encarnado naquele dia aqui no seu nascimento. Com a figura de Djalku, com a figura de Kutumi, já como instrutor planetário naquele momento, ungindo aquele que vai ser, junto com ele, um instrutor também. Hoje nós temos 2 na mesma posição, claramente mostrado para a gente que um vai continuar ali, mas que o outro tende a subir ao próximo patamar. Por isso existem 2 naquela situação. Por isso existem 2 instrutores planetários. O um sempre teve o significado do segundo raio, do Santo Ser Crístico. Já aconteceu isso com o Senhor do mundo hoje, né? O mestre Gautama Buda, que estava nessa posição enquanto Sanat Kumara ocupava a posição de Senhor do mundo, e assim que Sanat Kumara se vai e volta para os seus planos oriundos, da onde o seu plano foi instaurado, e vem sendo consagrado, automaticamente Gautama assume essa posição. Aí acende quem? Kutumi. Assume essa posição Kutumi, elevando-se junto com ele a figura do Mestre Jesus, que até então era Chorhan do 6º raio, do raio rubi dourado, aonde ele deixa Mestra Nada, que foi a sua antiga consorte, Maria Madalena, que assim, na sua ascensão, na sua ressurreição, foi a primeira pessoa que ele se descortina, né? Não foi a sua mãe Maria, não foi os apóstolos, foi a Maria Madalena. Ele se apresenta a Maria Madalena. Né?
É o que diz as Escrituras. E é o que diz também todas as passagens de dispensações dentro da grande fraternidade branca. E ele aparece ali com o Kutumi, lado a lado, mostrando que futuramente, e aí a gente não pode precisar quando, ele será realmente o governante do também planeta Terra. Assim como foi Sanat Kumara, assim como está sendo Gautama Buda, ele será o Senhor do mundo, dando então a legitimidade do Filho como governante do planeta Terra, quando toda e a maioria das filosofias e espiritualistas dizem que Jesus será o governante do planeta Terra. Isso, sequentemente, cada um no seu desenvolvimento e evolução espiritual, porque nem ele, como filho do Criador, filho de Deus, pode ultrapassar os passos e degraus, né? Cada um de nós tem que fazer a trajetória divina, não importa quem você seja. Sem dúvida. Você tem 3 minutos. Estão pedindo para você falar sobre a carta do Eu Moria, sobre a Epifania. Podia ser na quinta que vem, né? É uma leitura da carta, né? Eu não posso fazer uma interpretação, Carmen, do que o El Moria está dizendo. Sim, eu porque compreendo. a interpretação... Você lê, okay. Não, a ler a carta eu até posso ler, mas essa interpretação, cada um tem que ter a sua através do seu coração, através da sua consciência. Porque cada um está num nível. E esse nível de entendimento eu não posso explicar pelo meu. Agora, seria interessante. Eu tenho ele em mãos. Ela começa assim. Não, 1 minuto. Ela começa assim. A festa da Epifania. O Moria chama de festa. Então pronto. Festa da Epifania. Tá. Eu saúdo na Epifania da luz. A luz que se tornou a palavra e a palavra que foi manifestada no menino Messias. Começa assim. Que lindo. A dispensação do El Moria. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa. Então, a semana que vem a gente continua. Amanhã, Família Pax, às 5 horas, eu estou aqui conversando com a Luciana Paula, ela vai falar sobre plantando sementes. Tua mensagem final, Bueninho? 1 minuto. A minha mensagem final é que nesse dia dos 3 magos, tenhamos a aspiração e a inspiração e a manifestação do corpo causal do mestre El Moria, do mestre Kutumi e do mestre tibetano, dentro do santo ser crístico, que é a aspiração maior de todos nós, recebemos a energia do santo ser crístico, que é a energia do Filho, do menino Jesus, do mestre Jesus e daquele que um dia será o governador e o governante do planeta Terra. Que todos possam receber as graças e as bênçãos desse dia. Gratidão pelo convite, Carmen. Gratidão, Bueno. Gratidão, Namastê, Família Pax.